Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal, normalmente com as principais notícias do mercado financeiro na semana, mas em virtude do ano eleitoral, a gente achou por bem fazer um especial pré-eleição, né? Porque a gente ainda não tem nenhuma informação acerca das intenções de voto realmente, ou das candidaturas oficiais. Acho que cabe para a gente discutir um pouco o cenário eleitoral. E a pergunta que fica, né? Acho que a gente pode começar com essa pergunta. Eu acho que em quem vocês vão votar? Bem tranquilo. Não, primeiro a gente tinha que falar... Calma lá. Primeiro a gente tinha que falar que hoje o programa não está sensacional. Não, o programa está sensacional. Mas tá uma baguncinha. Mas olha só, o que a gente tem aqui? Eu tô falando sério. O Lula, ele falou que pode ser que ele não seja candidato, né? Pode ser. Deixou isso claro. Se o Lula não for candidato, quem é o candidato da esquerda? Vamos começar com esse debate? Esse debate é bom. Quem é o sucessor da esquerda? Porque o Haddad vai sair pelo governo de São Paulo. O Haddad sai Mas se não for sair pelo governo de São Paulo, então ele seria o sucessor natural do Lula. E talvez a ideia de falar que ele vai sair para candidato de São Paulo é uma coisa para ele começar a campanha sem falar que ele é pré-candidato a presidente da República, para ele poder estar em evidência, né? Porque é a capital do país, óbvio que isso gera uma evidência para ele, mas sem ter que se posicionar. E aí ver como ficam as intenções dele em São Paulo, ver se ele é um candidato viável, fala, não, se o Haddad bater tantos por cento, a gente manda ele, se não, manda o Lula mesmo, porque senão a gente vai perder a eleição. O que a gente falava sobre isso com o Flávio Bolsonaro, você lembra? Quando anunciaram o Flávio Bolsonaro? Né? Parecia que era só um balão de ensaio. Mas é um teste. Mas tudo é um balão de ensaio, né? Agora ficou tudo muito confuso. Mas é um teste que você vai ter a rejeição do Haddad, você vai ter a prévia dele em São Paulo, e se ele tiver muito fraco em São Paulo, porque aí significa que o antipetismo permaneceu em São Paulo, e portanto o nome do Haddad tá queimado no país inteiro. Se ele tiver bem em São Paulo, se ele for favorito para São Paulo, pode mandar ele para a presidência da República, porque a cidade de São Paulo já sarou, o resto do Brasil deve ter sarado também. Mas ele já teve aquele fracasso contra o Bolsonaro, né? Então, isso já não pesaria legal agora? Mas agora não é o Bolsonaro, é o filho do Bolsonaro. Então, Badeco do Badeco, é a eleição dos Badeco. Meu Badeco contra seu Badeco. E tem uma coisa, eu acho que para a população de modo geral, ela ficou com aquele gosto amargo na boca de que o Haddad foi o cara dos impostos, das taxas da blusinha. Eu acho que é isso que eles querem saber, se ele ficou com essa fama ou não. Mas ao mesmo tempo, ele foi bem quisto pelo mercado, inclusive, né? Bem então, eu não diria, mas eu acho que ele foi não odiado. Não odiado, A gente achava que ele teria, ocasionalmente poderia ter um mandato muito tenebroso à frente do Ministério da Fazenda, e depois acabou que não foi exatamente a maioria das pessoas, eu acho, na minha visão, a maioria das pessoas nem entendem bem o que ele fez. Mas no final das contas, o eleitor comum, né? O eleitor comum, ele não tem essa noção de que ele foi pelo menos razoável, entendeu? Mas isso faz sentido, porque se a gente observa que a eleição lá é a taxa de das brusinhas, todo mundo lembra. Exatamente. O que foi negativo, todo mundo vai lembrar. Vamos começar olhando as intenções de voto de Haddad na capital São Paulo, porque a gente pode discutir se o Lula vai sair candidato ou não, que é uma tese aí do mercado, né? Que o Lula talvez não saia candidato em virtude da já avançada idade. Mas o Tarcísio só tá 6,5% à frente do... Caramba! O Haddad tá bem, hein? 49 contra 42, ele não tá mal, não. Eu achei que ele estaria com 20. Esse é um ponto curioso, porque São Paulo, São Paulo, ele é o espelho do Brasil, então quem se destaca em São Paulo geralmente é um candidato ali que é forte, é presidenciável. Já era presidenciável, já era o nome, né? São Paulo. Mas ao mesmo tempo você tem um viés de esquerda também muito forte. Em São Paulo? Você diz o estado de São Paulo? O estado de São Paulo. E principalmente a cidade de São Paulo. Viés de esquerda no estado de São Paulo? A gente tem. Mas quem ganhou São Paulo não é necessariamente aquele reduto da direita que era 20 anos atrás. Eu acho que você tá falando merda. Será? Eu vou dizer o seguinte... Bolsonaro ganhou no estado de São Paulo com 47,71, né? Não é uma Minas Gerais, um Goiás. E o Lula venceu na cidade de São Paulo. Mas assim, não é igual ao Brasil. É literalmente o Brasil. É um reflexo do Brasil. É literalmente igual o que me parece é que o ambiente do Brasil, ele gira e, detalhe, pendendo para a direita. Porque nessa eleição, na prática, o Lula ganhou a eleição. E o Bolsonaro ganhou São Paulo. Então você não poderia estar falando mais merda. Agora mais um ponto eu queria ser seu amigo para te dizer isso aí.
Né? O que Se eu uma quero dizer é o cidade, seguinte- se o Brasil inteiro, a gente teve uma eleição onde o Lula ganhou as eleições e em São Paulo, no estado, ele perdeu, como é que você diz que é um reduto da esquerda? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero, Você tá eu quero querendo dizer o me irritar. seguinte. Não, quero dizer que em São Paulo as pessoas têm, em tese, nós temos um nível crítico um pouco mais alto. Por exemplo, você Olha. consegue ter eleitores. Você tá dizendo coisa, que, cara. você tá dizendo Não, que o tá paulista dizendo pensa que os mais. eleitores de esquerda, Paulista Caralho, pensa eles mais que o são menos alfabetizados. Não, pelo contrário. Mas você disse Não. agora? Nós tá dizendo que Aí, paulista agora eu fiquei numa vota situação melhor, difícil pô. que qualquer resposta agora é ruim. Não tem resposta boa É porque agora. ele foi em São para, Paulo. mas Sabe você o que quer é dizer o negócio? seguinte, O senhor é um ignorante. Você sabe o que eu Não, acho? mas É que eu acho que- Não, eu acho problema que do eu vou te senhor- defender, preocupa Vai, não, viu? vai. Tá. Me O ajuda. Ricardo foi lá em São Paulo, olhou, andou na Paulista, viu aquelas meninas de cabelo colorido, uma galera meio assim, isso, olhou é. e falou, pô, essa galera aqui reduto da esquerda. reduto da esquerda. Ele fez a parada. pesquisa eleitoral na Augusta. Né? Não, Na madrugada, o Ricardo nos ambientes que ele anda, Exatamente. começou a perguntar pras damas da noite, às 4 da manhã, mas em quem você eu vota? quero lembrá-los, 3 cavalheiros. respondeu Lula. Eu Ele quero Ele lembrá-los, já é cavalheiros. escandalizado, Que os já. senhores andam comigo nesses mesmos eventos, nesses O lugar mesmos do horários. senhor, o lugar do senhor, Então Ricardo. me leve pro seu buraco. Eu não vou continuar, quem assistiu Tropa Por de favor, Elite entendeu. por favor. O lugar do senhor, 01. Ó, mas um ponto que a gente tem que levar em consideração também, que a eleição ela é de segundo turno. E no segundo turno, o que consta mais não é nem a intenção de voto, é a rejeição. Espera que a gente nem discutiu os candidatos. Caralho, o Olha maluco só, já passou. eu ia já tá trazer um segundo ponto. Pra turno discutir já? uma eleição, a gente precisa primeiro, a gente tá tentando discutir quem são os Não, mas candidatos. o Edson é meio precoce. Não, isso que é meio precoce. Quando não é precoce, é aquela situação. Então, você. Não é nem questão que ele é precoce, é porque quando ele já entrou, ele quer... Às vezes tá. Pera aí, às vezes, caralho. Porque a primeira coisa que a gente precisa, a gente tá decidindo quem são os candidatos. Certo, porque certo. se a gente tá decidindo ainda quem são os candidatos, você não pode ir pro segundo turno. Aí não decidiu nem quem é pré-candidato ainda. Aí a gente tá em abril. Você tá no segundo turno? Calma. Calma, vida. Vai chegar. Tá de Calma, boa. pai. Calma, pai. Calma, pai. Então, ó, primeira coisa que a gente precisa decidir. O Lula vai ou não sair candidato? Aposta dos senhores. Eu acho que vai sair candidato. candidato. Então o Lula é candidato. Eu acredito que o Lula pode não sair candidato. Acho que depende da aprovação do Haddad até o período eleitoral. Acho que ele não quer sair candidato. Mas eu acho que a única coisa que impediria, porque que acontece? Tem uma questão aí que tem que remeter a gente lá pra 2000 acho que é saúde mesmo. Então, aí tem que remeter lá pra 2000 e... Fez cirurgia na cabeça, não sei se vocês se lembram. 2 cirurgias no exercício desse mandato Então, mas agora. aí, o que Eu eu acho quero que não. dizer? Tem que remeter Acho a que o- 2016, por quê? Mano. Porque quando o PT se sentiu traído pelo Michel Temer, né? O Lula agora ele repetiu exatamente a mesma dose. O que ele faz? Ele traz um antigo desafeto para ser seu vice, né? E o Alckmin seria, se ele vai para o segundo turno com o Alckmin de novo, que é o canal, em tese, o canal do Lula com o Centrão, o que vai acontecer é que o sucessor, em caso do Lula faltar, né, seja por questão de saúde e tudo mais, seria esse o sucessor. Então isso não seria interessante Não pro tem PT. força nenhuma pra isso. Alckmin, porra. Não, Não mas viria uma seria chapa- natural. não Ué, se o viria Lula ele- sai, quem assume é o não é vice. natural, não. Isso eu só quero falo se dizer. o Lula sai no meio da eleição. Eu acho que não é o Lula sair. Eu acho que é. O que eu quero dizer, olha o ponto. Olha o ponto. Olha o ponto. Se o Lula assume, tá, eu vou pro segundo turno, considerando que eu poderia ter algum problema, alguma fragilidade de saúde, tá? Que poderia me tirar do jogo eventualmente nos próximos 4 anos. Porque sim, a gente tá falando de 4 não tô anos. achando nem isso. Né? Aí ele tá entregando deliberadamente o bastão pro Alckmin. Não. Eu acho que o Lula não quer sair candidato. Eu tô sentindo isso. Na minha opinião, Primeira coisa, o Lula, pra enfrentar a eleição passada, ele já tava muito cansado, né? Tava difícil ali. Ele enfrentou a eleição, ganhou e conseguiu entrar no mandato e tal. A popularidade dele não tá das melhores. Ele tem um risco de terminar a carreira política dele perdendo a eleição pro Flávio Bolsonaro. Ele não tem um upside em fazer isso. Se ele simplesmente parar agora, fica isso. Pai Lula, né? Aposentou, tá fora da cadeia, meio FHC, né? Fica ali naquele negócio, dá as palestrinhas dele, ganha 16 milhões cada uma, tudo tranquilo. Se o Lula embarca na eleição agora, sem saúde e direito pra tocar essa eleição, sem a certeza de que vai ganhar, é um cenário meio complicado. Eu acho que eles não esperavam esse crescimento do Flávio Bolsonaro. E eu acho que o Lula pode não sair, porque assim, vou entrar num jogo que eu tenho 70% de chance de ganhar, por exemplo, mas esses 30% é acabar com a minha biografia, é um ponto. O Lula é um cara vaidoso. Então esse ponto pode fazer eles colocarem um bode expiatório ali, que seria um Haddad e Alckmin mesmo. Um Haddad e Alckmin pra disputar uma eleição, o Haddad tem menos rejeição. Não existe a chapa Lula e Haddad?
como... Não, Não não. existe, não É porque a existe. esquerda Não. com a esquerda, você não casa Não, com o não é centrão. que isso. Não Porque é você isso. tem É que porque não faz fazer sentido. com Porque se o chave. Lula Não, fosse como disputar, se o Lula fosse disputar, compensava. Mas é disputar a eleição mesmo, que aí o risco de perder continua igual. Eu acho Não, que e o Lula outra não coisa, quer sair candidato. O Alckmin, ele é a conexão do PT com o Centrão, que o PT desconectou e agora está tretado, inclusive, com a Câmara já há muito tempo, né? Uhum. Essa relação política do governo se deteriorou muito por conta de intervenções do STF, por conta de aumento de impostos que o Congresso não queria aprovar, e aí vem Eu lá diria. numa canetada e aprova. Então, é uma relação que tá, já tem muito tempo que a relação não está boa. E no Senado, que era uma relação que o governo tinha muito melhor, né, desde o Pacheco, agora com a Alcolumbre também está um pouco estremecida, porque tem também essa ala que está querendo levantar todas essas pautas de direita que acabaram ficando, anistia e tudo mais. Presta atenção num ponto aqui. Eu queria só fazer isso aqui pra vocês. Olha a qualidade de vídeo da campanha do Haddad pra governo. E detalhe, não tem pré-campanha do Lula até agora. Não existe, tá? Todo mundo já tá na pré-campanha. Pega depois, abre os videozinhos do Lula e olha isso aqui. É tudo tema nacional. Uhum. Ele não tá debatendo São Paulo. Dá para colocar perto do microfone, não? Ele tá numa defesa permanente de pautas nacionais, né? Então, deixa eu voltar pro meu ponto sobre São Paulo. Então é difícil Então, isso. deixa eu voltar pro meu ponto. Eu acho que São Paulo é um reduto. O que eu quis dizer naquela hora foi o seguinte: que eu acho que São Paulo, você tem um nível crítico um pouco maior quando você compara, principalmente a capitais, com um PIB per capita muito mais baixo, com nível de escolaridade mais Não, eu baixo. tava brincando, eu né? entendo o seu ponto. Então, eu acho que ali você tem um nível que você não vai ter, por exemplo, o Nordeste, ele tem um peso muito grande nas eleições. A gente viu isso, o Nordeste virando lá o primeiro e segundo turno, né? O Bolsonaro sai muito na frente, que começa a abrir as primeiras urnas lá do Sul, né? Sudeste e tal, e depois começa a abrir as urnas do Nordeste. Aconteceu exatamente isso aqui, ó, e um movimento constante. Mas é a mesma Então, coisa. O Sul vota historicamente na direita, né? E o Nordeste vota historicamente na esquerda. Só que a gente tem que Nordeste considerar é mais o seguinte, o discurso da esquerda, ele é muito bonito e chamativo. Em locais que são mais desenvolvidos, como é o estado de São Paulo, o que acontece? Não podemos negar que essa criançada que está podendo votar, está atingindo 16, 17, 18 anos, é uma galera que é mais comovida pelo discurso da esquerda, que é um discurso bonito, né? Nossa, E eu acho que isso tem Eu acho acontecido. que não. a Eu juventude discordo. tá ganhando um Renan Eu discordo, Santos, cara. cara. Isso é Eu doido. discordo. Entre os jovens. Então, Discordo. que Entre os juventude? jovens eu está tenho ganhando. dúvidas. Não, está ganhando o Renan Santos. Entre os jovens, entre a população mais jovem, quando você pega agora, está ganhando o Renan Santos. Se você pegar todas as pesquisas, na juventude ele ganha. No perfil homens mais jovens, né? Mulher não tanto. Mulher não vota na direita, historicamente. Então, entre homens mais jovens, você tem um Renan Santos ganhando. Eu não olhei O isso voto aí, do. inclusive. E aí é isso. Então. No primeiro turno, vai ter ou o Lula ou o Haddad. Eu acho que vai sair o Haddad mesmo. Não acho que vai sair o Lula. Vai sim vir o Haddad. Eu tô com sérias dúvidas. Nossa, Se for o Lula. volte aqui depois, viu? Se Volte aqui. sair- Eu acho que é Se muito sair o provável. Haddad, foi uma Eu tô falando, previsão- mas eu tô falando pela qualidade da campanha. Você não pega seu segundo marqueteiro e manda pra campanha presidencial e o primeiro marqueteiro pra campanha de governo de São Paulo. Essa assimetria. O Lula tá com pecinha, tipo assim, meio em tom de despedida, fazendo inauguração de filme, aparecendo foto com o Bruno Gagliasso, né? O quê? Cara, isso aí não é uma campanha eleitoral. O Lula, em campanha eleitoral, ele costuma ser um pouco mais combativo, é um pouco crítico com relação ao Centrão. Ele faria Então, críticas mas mais olha consistentes. só. Ele tá tá em clima assim, a última partida, sabe aquele jogo do Ronaldo que ele entrou uma última vez, que o povo tocava a bola pra ele só pra ele fazer gol? Tá isso, é o povo Corinthians. basicamente falando O assim. Ronaldão brilhou no Corinthians. Mas é uma inclusive. homenagem muito pro no Lula em Corinthians. vida. É Foi meio como só se ele pra- já tivesse morrendo em vida. Aposenta, meu filho. Tá lá vai. os músicos tudo falando, nossa, como o Lula é legal, e ele tirando fotinha, e o povo dando like. Então, eu sinto que é um tom de despedida. O mural do Lula Então, tá um tom de despedida. então é isso, Raul. Eu tô concordando com você e eu acho que vem Haddad por isso. Porque olha só, o que seria a pacificação do Brasil agora? Pacificação campanha do Brasil. eleitoral? A pacificação do Brasil agora seria o quê? Seria vir um candidato um pouco mais de centro. Ainda que o centro-esquerda, centro-direita, mas um candidato de fato de centro, né?
Tanto que a ideia do Tarcísio era essa. O Tarcísio um centro-direita, mas um cara mais com um discurso um pouco mais polido, né? Um cara que consegue conversar com todos os espectros ali e tal. Direita E não, aí- um centrão, né? Um centrão. É um candidato centrão, tá certo? Não, centro-direita, vai. Não, Centrão... a gente vai chamar de centro-direita, mas. Não, assim, mas é porque o centrão ele não tem nenhuma convicção política. Tem. Tem. Não Tem. tem. Deus, pátria, Convicção. família. Deus padrão. É Não, pros dois o lados. centrão né? não. Isso é. Cristã e tudo. O Que centrão, isso? o centrão é pra onde tá indo o... Então, a democracia cristã, o Partido Liberal. É, o DC, Os costumes o Partido bem alinhados. Centrão, costume Não, bem isso é alinhado. democrata. contra o antigo sexo anal, PMDB. contra o sexo anal, Já não contra gostei. o aborto. Né? Esse é o Centrão. É uma coisa assim, meio Brasil, pô. O Centrão é uma coisa que meio, pô. O centrão ele tá interessado defende o muito SUS, mais no... mas fala que tem que privatizar algumas coisas. O Correio. Mas entre isso aí, entende? entre defender isso e ganhar um ministério, ele sempre vai optar pelo Mas ministério. é O centrão claro, é isso. E o Tarcísio é isso, é. Entre uma coisa ou outra, ele tava trabalhando no Ministério da Dilma, pô. Que é isso? Para então, com isso. então vamos lá. Ó, E agora ele é bolsonarista. tá, E perfeito. se, dependendo do movimento político que agradar ele ele volta pro PT, pô. Você tá maluco. Isso Então, aí é vamos lá. Tarcísio. Eu gosto do Tarcísio. Eu tô aqui, mas é isso. É o Michel Temer. Eu não sei quem é o próximo presidente da República, mas eu sei que o Michel Temer tá lá. Desde sempre. Opinando, né? Aquela Tá voz aqui. oculta, né? Qualquer coisa ele pega o telefone e liga Aquela pro Xandão. figura oculta atrás de A você. figura Ele oculta pega o do telefone e liga pro cachorro. Xandão. Do cachorro. De repente, ele diz que a Dilma era honesta. É um negócio assim, caralho, mas você que derrubou ela, filha da puta. Não, mas honestíssima. O que é isso? Uma postura dessa, o Michel Temer Cara, tem a muito capacidade de ser o cara que substituiu a Dilma. Passa-se 4 anos. Ele manda uma carta pro Xandão em nome do Bolsonaro. Lembrando que ele que trouxe o Xandão pro STF. Então, não, mas ele manda uma carta pro Xandão Aham. em nome do Bolsonaro, né? Depois do rolo todo. Aí ele vai, passou isso, volta o PT pro poder, ele vem e fala: não, no quesito de honestidade, a Dilma, honestíssima. Aí você fica, mas rapaz, você veja bem. Ele é ensaboado. Então, o Tarcísio é a mesma coisa. O Tarcísio, se você se vacilar, ele aparece na fotinha com o Lula. Se vacilar. Não, aparece que vai Não, mas inaugurar não naquela, uma obra. mas é que depende Mas- da conjuntura política. Eu tô dizendo o seguinte, nesse momento agora não, porque ele tá Eu colhendo acho, Raul, que votos você tá me aqui. dando razão, então, com aquela minha outra fala. Por quê? Se o Lula tá achando assim, ó, pô, tô cansado já disso aqui, vou sair lá em cima, né? Porque a economia ainda não degringolou completamente. A gente deve ter um ano de 2027, um ano de ajuste fiscal, isso é ponto passivo, todo mundo tá falando sobre isso, enfim. Porque, não por uma questão de crença, mas por não ter opção, né? Mas, por enquanto, dá pra chegar até lá, ainda fazendo populismo, ainda Dá. liberando dinheiro, fazendo a gracinha e tal, e se eleger. Ou dá pra fazer isso, passar o bastão Sai e você fora. sair lá em cima. Tá bom. Isso reforça a minha tese de que, né, eu não deixaria, eventualmente, esse bastão ser passado pro Centrão, pra um Alckmin Não, da claro vida. que não vai deixar. Isso Aí não. faz sentido. Mas não tem nem hipótese. Aí Isso é eu Haddad concordei mesmo. com você, é o Haddad. Aí é Haddad e tem mesmo. outro ponto, quer ver outro sinal? Ninguém percebe as coisas. O povo é muito louco, é muito alienado. É o seguinte, ó, do nada, Guilherme Boulos, do nada, tá ali. Ele propôs uma espécie de parceria entre o pessoal PT, não sei se você ficou sabendo disso, Não dentro do vi. partido para que eles fossem montar a chapa de apoio ao PT, né? Para que virasse basicamente um puxadinho do Puxadinho. PT ali, para compor uma chapa única junto com o PT para disputar as eleições. Essa foi a tentativa do Guilherme Boulos. E durante o período que ele estava tentando forçar o pessoal a se juntar, porque o pessoal tem dissidentes disso, ele não conseguiu. Isso. Ele queria colocar ali para, eu não lembro como é o nome disso agora, mas é quando você vai fazer um partido, Coligação. não é uma coligação só, é um trem mais forte que uma coligação, que você vira uma Um entidade. sexo, né? Ele tava querendo fazer amor com o PT. Aí ele propôs fazer amor com o PT. Você tá lembrando Não, isso aqui não. ainda é o giro da bolsa? Não, né? é por mas é porque transando eles já estão, né? Transando Porque eles já ele tão ficou tempo. tão fazendo assim, ó. Mas ele Ontem mais propôs isso. forte. né? Ele propôs se casar. É porque hoje em dia eles estão só transando, Eu namorando. entendi. Namorando Namorando, sério. namorando, Falou, vamos namorando. casar, né? Não noivar, não, vamos casar logo. Aí o pessoal tinha ali as dissidências, ele e a outra, como é que é a deputada? A Erika Hilton. Aí a Erika Hilton, Erika Hilton. e ele começaram a ameaçar, não fala, ameaçar o pessoal, né, ali falando, ó, se a gente não fizer isso, pode ser que o pessoal não consiga atingir o quórum mínimo. O pessoal atingiu o quórum mínimo sempre, todos os anos agora. Pode ser que a gente não consiga atingir o quórum mínimo. Então, ele tá ameaçando deixar o pessoal. Eu acho que ele vai se filiar ao PT.
Escuta o que eu tô falando aqui, é uma previsão catastrófica. Ele vai se filiar ao PT, vai sair candidato ao governo do estado de São Paulo, o Haddad vai pra presidência. Você Ouve tá o que eu tô cheio das falando. teorias, hein, cara? Eu tô com essa teoria. Cheio É isso aqui das pra mim. teorias, Porque cara. ele tentou forçar os dois partidos a virarem a mesma coisa, talvez pra se manter no pessoal e somar um esforço ali. Eu acho que ele vai sair candidato a governo do estado de São Paulo. E o perfil dele me mostra isso. E detalhe, o Lula acabou de publicar uma biografia, tá? Quem publica uma biografia antes de terminar, não faz sentido. Vou escrever minha biografia, né? Mas, ué, tô cheio de coisa pra fazer esses 4 anos aí. Vou fazer uma biografia agora? Não sei, estranho. Eu tenho umas coisas que eu vejo. Eu sou teórico da conspiração. Tem umas coisas que eu vejo. Pode ser que nada disso aconteça. Nossa, agora eu vou te falar, se isso aí acontecer, a campanha do PT vai ser uma coisa linda. Tipo, agora sim, passagem de bastão, eu vou nomear meu príncipe aqui, Sim. é uma coisa linda, Mas você porque não- eles sabem fazer isso. O você PT acha é que muito bom de depois fazer disso campanha. o Haddad vem Repara esse realmente perfil, pô. como um... Isso aqui não é perfil de quem tá pretendendo sair pra deputado, De quem que é? Do Boulos? Do Boulos. Tá saindo pra governo, tô falando, tá discutindo o problema da cidade de São Paulo. Por que ele tá falando da cidade de São Paulo se ele é Não, e se a ministro gente da Secretaria-Geral da Presidência? E olha Não só, tá as opções que a encaixando gente pra tem mim. no PT, tem Gleisi Hoffmann, tem Jacques Wagner, são nomes que, de fato, não traz voto nenhum. Mas aí você tem um Então- ponto, pensa comigo. É claro que faz sentido quando você olha para a questão da eleição do primeiro turno. Mas você acha mesmo que o Lula, depois de ter conquistado tudo que ele conquistou ali, dentro do partido e tudo mais, você acha que ele vai sair e ficar como coadjuvante de uma forma? Porque Federação partidária. eles ele queriam vai fazer. sair lateralmente e federação. deixar o Haddad ali. Eu não acredito que o Lula ele tenha essa capacidade de vir pra sombra e deixar o Haddad ali. Eu Vai acho que não. virar uma Ele fez isso com a figura Dilma, oculta. como que ele não Ele tem? fez Uma porque ele tinha que figura fazer. Ele fez Então, 8 mas anos de às vezes governo. agora ele precisa... Não, ele tem mais uma chance. Ele vai tentar de novo. Não, mas eu acho que isso Acho aí é que dificilmente tranquilo. ele É, largou. isso Isso aí é não o é Temer, um- pô. O É. Temer, ele tá aí o tempo inteiro, a gente só não vê. Então, mas Eu o acho Temer que tem muita coisa pra oferecer. Ah, O mas Temer ele é tem isso, governabilidade, ele tem uma governabilidade. Com Lula 4% de aprovação, ele governou. Ele É, conseguiu mas, passar é. coisas. O Lula não tem talvez tanta governabilidade assim. Ele tem influência diretamente com a massa. Ele não tem governabilidade, talvez. Hoje ele não tem governabilidade com o Congresso. Então será vamos que lá. ele vai largar o osso mesmo? Nesse cenário, então, a gente tem ou o Lula ou o Haddad, né? Uhum. Ali. Eu Daí a acho o gente Lula. tem o Flávio Bolsonaro, que tá crescendo bastante no cenário eleitoral. Daí vem agora o Caiado, parece que deu bem, né? Foi com 6, alguma coisa em algumas pesquisas. Umas 6,5 pesquisas já meio na última, estranhas. Umas pesquisas meio estranhas. Vocês lembram daquele vídeo Na Atlas do, Intel, eu tô esperando a Atlas Intel do sair. Lula falando pra ele? Vai sair, vai ser. Quem tá assistindo o vídeo já saiu. Na o última Atlas e- Intel tava o Renan Santos, depois o Caiado. Só que o Caiado não era E oficial Datafolha. como candidato. Porque Isso. ele era ainda não tinha conseguido ser pré-candidato. Tava na ele e o verdade. Ratinho ainda. Ele, o Ratinho e o Eduardo Leite. Agora não tem mais, né? Ele, Ratinho e Uhum. Eduardo Leite vai sair o Caiado mesmo. Caiado, Zema, né? O Zema vem aí. Eu acho que agora pode vir aí, talvez o Renan caia pra quarto, ou se o Renan permanecer em terceiro, é um bom sinal pra ele, porque aí ele conseguiu vencer essa Ele vira coisa mais Cara, mas partidária. isso é muito doido, Ele né? vira a Eu- terceira via. É muito doido ver o tanto que tá forte, né? Você tem dos 4 ali, 3 de direita e 1 de esquerda só. Mas na isso não é verdade- força, é isso que eu tô falando. Isso é velho. divisão. Isso é um combinado, Não, sim, rapaz. mas eu tô falo- te falando, tem um trem errado que a gente não tá enxergando. Do nada, o Boulos não quer mais sair candidato à presidência, saiu candidato à presidência. Todos esses anos aí, anteriores, né? 2018, saiu candidato à presidência. Mas é porque Sempre aconteceu um fenômeno. Ele virou A amigo gente do Lula, não, mas mas, entrou mas com o quê? a direita foi despertada com o Bolsonaro. Isso aconteceu. Sim. Então o que que acontece? Agora, qual que é o desafio? O Bolsonaro tá preso, inelegível, enfim, tá fora do jogo. O desafio agora é a direita conseguir gerar um novo Bolsonaro, porque é difícil. É difícil. E principalmente quando a esquerda tem a máquina, que é o que está acontecendo agora. Então, o que que eu acho que pode ser determinante? Como vai ser esse fogo cruzado na campanha eleitoral? Esse fogo amigo. Esse fogo amigo. Uhum. Por quê? Eles vão ter que fazer isso, obviamente, ninguém vai bater, a campanha. ninguém vai bater. O Então. Flávio não vai bater, o Caiado não vai sei. bater, Renan não só o vai Renan Santos vai Flávio bater. não O vai Renan bater? Só o Renan vai bater, porque os outros todos eles estão pensando no segundo turno. O Renan, como ele tá com pouca chance de ir pro segundo turno, ou ele bate ou ele não vai pro segundo turno. Então ele tem que bater em todo mundo. Agora, o Caiado ele não pode ir pro segundo turno e chegar lá sem o apoio do Flávio Não, Bolsonaro, porque ele perde a todos eleição. se fecham no Então, segundo turno, fato. o Zema, ele não pode ir pro segundo turno sem o apoio do Flávio e do Caiado, porque ele vai perder. Então ele precisa, necessariamente, eles precisam não bater um no outro e o Renan Santos vai ficar batendo. Porque o ponto é, todos eles são de centro-direita. É isso que eu tô te falando. Eles não são de direita, absolutamente. São de centro-direita. O Caiado talvez seja mais à direita.
Mas não, também é meio centro. Pra É imprensa, centro-direita. pra imprensa, todo mundo extrema-direita. O Caiado de extrema-direita não dá, né? Aí o Renan Santos ali, ele também não é. Ele agora também, o MBL, eu não sei mais onde tá entre um Milei e um Ciro Gomes agora, que eles foram pra um lado meio trabalhista. Eles viram um trem meio trabalhista com liberal. Então tá nesse. É de direita. Direita. Então aqui você tem essa coisa meio assim. O Renan tava subindo bem nas pesquisas, mas agora eu acho que com o Caiado você vai ter uma dificuldade, porque tem a questão família, fotinha com esposa, o caramba que não consegue fazer. Tem o Cabeça Branca que dá uma E a puxada, né? maturidade de Congresso E tem um mesmo. detalhe também que E eu a acho primeira que... eleição que o Missão tá disputando Exato. também. Isso aqui é uma coisa. Se eles forem- são muito eu acho que os neófitos, números que eles estão fazendo já são bons, considerando que a Oh, primeira tá, eleição. relevante pra caramba. Não, relevante e pra no caramba. fim das contas, eu acho que eles, bem intencionados como são, eles têm essa consciência de que eles estão... É plataforma. Não, e outra, uma plataforma que Mas eles ele é o mais lançaram um jovem, partido, né? Ele, É o seguinte, pode até não Bolsonaro ser nessa lançou. eleição, mas na próxima não tem um É, Caiado. sim, Ah, sim. O Zema tem quantos anos? Ele consegue... o Zema deve ter uns 50, talvez. Ele consegue concorrer aí mais 20 anos. E fácil. se Deus quiser, vem 5 o Kim eleições, Kataguiri. talvez. O que eu vejo é isso aí. O Renan ele é um cara mais combativo, né? Um cara que tá puxando, mas ele não é a figura Não, mas eu principal. queria dizer só chamar atenção. Porque a grande tem gente questão, no eu acho que eles partido. estão preparando um terreno pra quem sabe depois, né, um quadro mais realista, um Kim Kataguiri, uma coisa, conseguir chegar já com 10%, né? Seria o sonho de princesa dele. Se eles continuarem subindo, porque o Kim não tem idade, né? Se eles continuarem subindo até mais 2 eleições, e aí o Renan entrega por Agora, Kim, um olha que negócio mais loucura que a gente organizado. teria, porque eles... É o que eu acredito também. e depois vem Nicolas também. Mas aí Né? o Nicolas ele já fica. Mas o Nicolas, já é diferente. ele depende completamente do sucesso da plataforma bolsonarista e eles não vão apoiar ele numa campanha presidencial. Então, assim, ele nunca vai ser candidato se ele continuar debaixo da asa do Bolsonaro, não vai ser candidato, vai ser a coisa meio de Tarcísio. Inclusive, ele tretou agora com o Eduardo Bolsonaro. Mas ele tem que tretar, porque ou ele treta e ele sai, e aí ele vai perder metade dos votos, então ele diminui a capilaridade dele, ou ele fica pra E sempre depois embaixo, recomeça a remar de novo. cadelado ali, porque ele vai ficar nesse lugar, e o Flávio Bolsonaro vai disputar. Mesmo que o Flávio Bolsonaro perca, ele prefere perder e disputar outra eleição de novo do que passar pro Nicolas. Uhum. Ele não vai entregar o legado de metade. Vamos supor, Isso. eu perdi com 49% dos votos, agora eu vou passar pro Nicolas pra ganhar. Não Agora- vai. Agora, existe. olha que coisa. O Caiado ele já tinha rompido com o Bolsonaro lá, né, na pandemia. né, na pandemia e tal. Foi um Não, mas agora ele daqueles... tá falando que vai anistiar o Bolsonaro. Acho que um erro crasso do Caiado. Nossa, isso aí. Uma foi- bobagem. Parecendo uma cadela. Você tem a intenção de Deveria- fazer, você vai e faz. Pô, né? não, mas assim, não anuncia, né? Pra que, não, e pra que É, isso? você Ele quer não ganhar pode ser a mais volta do bolsonarista que o Flávio Bolsonaro. Não tem como, não compensa pra ele Ele não falar vai isso. tirar a volta de. É uma do bobagem, não vai tirar. Flávio, Não vai ganhar voto nenhum falando que vai anistiar o Bolsonaro. Agora, o que Um eu... erro político. O marqueteiro é um animal. É o cara que fez isso. Eu queria deixar bem claro. Você é de Goiás, né? Um animal. Não vou falar nada. Não sei Animal quem é. racional. É pouco. É, Bípede. Bípede. O que eu acho também, se o Caiado conseguir, porque tudo vai depender agora de como se faz campanha também, né? Porque é fato, fazer um jingle bonitinho, que comove, que emociona a gente, tá? O brasileiro, ele gosta disso. Não, quem falar que o Brasil tá com um problema, mas que tem um bom potencial, vai vencer a eleição. Porque quem negligenciar o problema, até o Lula mudou de discurso, porque ele tinha dito, né, tava tentando defender o mandato, ele percebeu, tanto é que ele mudou, ele começou a falar as frases agora que não conseguimos, ainda tá muito ruim. Então ele começou, Isso, ele falou isso ontem, e estão cortando, e cortaram esse corte dele, e eu sei agora que o PT aprendeu a fazer corte, então cortaram isso, e você consegue saber a opinião do partido, quando você vê agora esses cortes da esquerda, né? Eles pegam todo tipo de conteúdo e corta, falando, ainda tá ruim, ainda tá ruim, ainda tá ruim. É porque Começou eu acho agora que isso aí é a guerra do 1%. Por quê? Porque você não convence mais bolsonarista, você não convence mais petista. Já tá todo mundo convertido. É 15% pra cada lado. E aí eu acho que isso aí é buscar o 1% ali que pode fazer a diferença na eleição, né? Buscar aquele eleitor indeciso e fala, não vou falar que tá uma beleza isso aqui, né? E pode funcionar. O que pegou o Flávio Bolsonaro foi uma surpresa interessante, porque eu achei que ele era doido. Eu achei que ele era meio igual ao Eduardo Bolsonaro. Não achei que isso tenha dado certo, mas ele fala bem, cara. Ele é ponderado, perigoso, né? o bicho é sabe articulado. falar. Cara, Mete que uma loucura. dancinha. Ele não cai numa banana. As cascas de banana que o Bolsonaro caía, ele não cai em Não uma. cai, Perguntaram não pra ele negócio de gay, né? É. Esses dias. Perguntaram pra ele coisa de gay, eu tava assistindo o debate, eu falei, agora vai. Agora veio o bolsonarismo. Aí ele pegou e falou assim, não acho que cabe essa discussão. Cada um faz o que quiser no quarto, privado. Eu fiquei, rapaz. Aí ele pegou e falou assim, agora... Até sobre o próprio pai. Não, a forma que ele tudo fala sobre o ele é Bolsonaro. ensaboado. O bicho nasceu liso ali, não tem um pelo. Certeza que é depilação a laser. O cara... Você vê ele falando... olha pra você. Olha a frase. Cara do Edson. Ele imaginou. É a laser. Olha a questão. O cara chegou, perguntaram pra ele essa coisa. Ele falou, não, no quarto, no privado, cada um tem que fazer o que quiser. Agora,
uma questão ali que a gente falou na época, aí o povo falou, não, mas e o kit gay? Não, naquela época, né, das escolas é importante a gente manter essa separação, porque o povo brasileiro é um povo cristão. Será que essa frase diz o quê? Então cada um que quiser dar sua bunda, dê sua bunda, o povo brasileiro é um povo cristão. A informação que não serve pra nada. Você não é contra nem a favor, muito pelo contrário. Então, Muito pelo contrário. Nem que então sim, que não. ele é o Bolsonaro com as falhas corrigidas. Ele é um Bolsonaro ali meio... Meio Parece que banqueiro, né? Meio banqueiro, meio fica em cima do safado. muro. Ele é um negócio assim, um político meio institucional, um trem meio problemático. Ele tem um verniz de Michel Temer. Isso, Ele é um perfeito. bolsonarista com verniz de Michel Temer. É um troço muito impressionante, porque ele não se posiciona Mas em isso- favor mas de isso nada. aí- do isso STF. Ele Pois- não faz comentário pois é negativo um- sobre o STF. Mas Esse é um bom elogio, hein? isso aí é aprendizado. Verniz Eu das- até acredito que o Bolsonaro, quando podia conversar com ele, não sei, acho que hoje não pode ir nas visitas, né? Mas eu acho que ele até... O Bolsonaro falou pra ele, meu filho, pelo amor de Deus, não faz essas cagadas que eu fiz. Ah, você Eu acha acho que o que Bolsonaro o tem essa... Bolsonaro- Ah, eu acho. Eu não Raul, acho- você- não acho Bolsonaro que o Bolsonaro- tem novela- esse- isso é uma novela. Eu acho que o Raul, Não, o Bolsonaro está preso. O Bolsonaro está preso. Vocês acham que ele não aprendeu? Não acho. Você acredita na redenção da Vocês- alma. não, cara. não, não Então, é ele vai isso, continuar não é Eu não isso. acho que um cara que Todo vai mundo surge preso do ele mesmo se jeito, cara. arrepende. Não é sobre arrependimento. Não É se sobre você arrepender, entender não. o jogo. Não, Não. você não... Eu acho que o Bolsonaro, eu acho que pelo contrário, eu acho que os filhos do Bolsonaro, eu acho que eles passaram esses anos todos dando conselho pra eles, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, não fala isso, pelo amor de Deus, não fala isso, pelo amor de Deus, não fala isso. E agora, eu acho que talvez é o único cara que poderia. Tanto que o Bolsonaro fazer deu a isso. benção pra ele. Foi lá e Cara. falou, ó, você fez uma reunião com ele lá e depois falou, você é meu Não homem. tinha outro jeito. Quem seria? Eu lembro. Pois é. Eu Mas ia lembro da botar gente- quem? O Eduardo Bolsonaro tá Mas preso aí fora você do país. precisaria, preso não, né? Não, mas porque se ele entrar no Cons- Brasil, se ele tá preso. Não tem considera como exilado, disputar a é. eleição. O Inclusive- Carlos Bolsonaro é vereador, né? Não tem É. como. 20 Não, mandatos mas de o vereador. mais forte é porque a gente não sabia, né? A gente que Eu está não tinha fora a do menor ideia. Rio, Eu não tinha a menor a ideia. gente, acho que o pessoal do Rio conhece mais, a gente que não tá no Rio. Não, a eu gente não achei tinha que ele era ideia. igual o Bolsonaro. Eu achei que também ele era a achava. mesma coisa, assim, um Eu também trem achava. meio mais Tosco, truculentozão. né? Meio tosco. Eu né? esperava mais isso. É Aí porque quando eu vi, o parece que ele reflexo fala que até tem é do inglês. Eduardo, né? Lembra da mulher do Globo? Fiquei surpreso que o Bolsonaro fala inglês, não era ele, era o tradutor. Mas o Carlos, o Inclusive, Flávio ele Bolsonaro já- fala. O Flávio Flávio Bolsonaro foi lá fazer o discurso, ele Inclusive, fala até ele inglês. ele deixou claro que ele não fala inglês, né? Popcorn, Popcorn and Ice Crime. Ice Cream Killer. É muito Eu não falo inglês. Mas é isso. Aí vem esse Flávio Bolsonaro, então. Uma surpresa interessante que o Lula não esperava por isso. Eu tô falando, pegou o gol de calça curta. Mas a gente também não. Não, eu não esperava No não. primeiro dia Rapaz, a gente quando riu. anunciaram o Eu Flávio falei, Bolsonaro, eu achei que assim, essa eleição tá perdida, a direita não tem nem o chance. bodezão na sala. rachou. Parecia um bode na sala. Cara, eu falei assim, fudeu. Mandaram o Flávio Bolsonaro, não vai ganhar essa Boi de porra. piranha. É Lula agora até 2094. Aí eu já pensei, vamos fazer a IA do Lula e vai ficar pra sempre. Porque, sério mesmo, eu falei, nossa, que latada. Aí quando eu vi ele falando, eu falei, até que parece que o menino tem capacidade. Raul Senna simpatizou, então, com o Flávio? Raul Senna- Simpatizar eu não diria. Eu diria que assim, ó, eu esperava pelo pior. Ele não é o pior. Tá bem longe do pior. não é. Eu esperava assim, Não é. eu esperava a versão, um Bolsonaro piorado. Né? Uhum. E aí, eu acho que se for uma eleição entre o Haddad e o Flávio Bolsonaro, eu acho que a gente já teve uma melhora no ambiente do Brasil de 80%. Hoje em dia, olhando, eu imagino que eles vão protagonizar uma discussão, assim, ok, né? É o mesmo projeto político. Mas o nível de discussão, ele sobe, assim, imediatamente. Um debate entre o Lula e o Bolsonaro era um stand-up comedy. Eu imagino que o Haddad e o Flávio Bolsonaro, pelo que eu vi dos dois dando entrevistas separadamente, num debate seria um debate até propositivo. Nesse ambiente, é que eu acho que o Caiado se beneficia e o Renan Santos também. Então, Porque mas eles estão a eu fim de acho. discutir ideias ali, né? Mas eu acho que isso aí Você acha que não funciona. É porque isso aí aconteceu. Não, isso aí aconteceu desde que eu me entendo por gente. Eu nasci há algum Há tempo. muito tempo 75. atrás. Mas O eu Ricardo já. tem 60 anos Eu não agora. tenho 60 anos. Recém-completados. Mas enfim, nos anos 90 eu já acompanhava a eleição. Nos anos 90. O que acontece? Esse modelo aí. Eu sou da do- separação de Não. pra cá. Você pega uma pasta e você tem lá separado, cada pedacinho ali é uma área: saúde, educação, segurança pública, transporte e tal, é política externa. Isso aí nunca funcionou. Nunca funcionou. Tanto que o Bolsonaro, ele chegou e ele foi uma quebra de paradigma total. Você tá porque falando que o debate nunca funcionou? Não, o debate bonitinho. Fala Olha, isso. esse debate Mas do não é- homem
centrado. Como nunca funcionou? Isso aí era culto. eleição até recente. Não funciona. Que isso. Não funciona. Mas era O que assim. funciona é o quê? O que funciona é o Mas embate. O que funciona funciona é pra você quê, olhar você tá pra esse falando? maluco. Ué, o que dá voto é populismo, Não, isso. Mas a grande questão é, o Haddad não tem um perfil de ficar gritando. O Flávio Bolsonaro também não tem um perfil de ficar gritando. Eles vão Eu pra um não debate sei normal. se necessariamente Se você acha isso... que debate não funcionou, pergunta pro Pablo Marçal. Não, então... Tomou a cadeirada. Mas olha que delícia. Não tava o Isso é Brasil bom. inteiro acompanhando esse negócio. Mas ele perdeu por causa disso. Se ele tivesse ali dado uma mãozada na cara do Datena, ele tinha ganhado. É isso. Ele isso é tinha verdade. ganhado. Era É porque possível. quando você apanha pro idoso, não, é porque tinha Era uma figura de possível. machão, É. aí ele vem com aquele E gessinho. outro, ele Aí o pessoal Aí faz um vídeo, né? Pelo amor de Deus. Ambulância, a câmera Ai, balançando. Nossa, Não, pelo não, amor faz de sentido. Deus. É porque assim, Cara. se ele tivesse Vai. levantado e falado, sai daqui, seu velho, seu eu- ali, Eu na falei, eu hora, voto. na hora o cara fala, rapaz, é desse homem que a gente precisa. Cara, O se tivesse brasileiro- ficado Só só lá, que tem se tivesse ficado estatuto do parado. idoso no Brasil. Não, né? mas Só o cara, o lembrando. idoso vem te dar uma cadeirada, você não é obrigado a tomar a cadeirada. Eu não sei. Eu Você não sei é se obrigado. funcionaria, não. Não, claro que Funciona, funciona. lógico. Ninguém Deixa eu vota falar, no fraco, debate do não. Ele outro. Quem ficou vai parecendo votar muito na fraco. campanha pro idoso, Tipo assim, rapaz? ele O vindo idoso com com a- a ponte safena, você vai tomar a cadeira. Isso aí não faz sentido. Pegou, chegou aquele gordinho e falou, vem cá, Nhonho, que eu te dou ali. Era na hora, ele tinha sido eleito 16 vezes. O brasileiro, ele gosta desse tipo de Num debate. No debate. Então, mas eu acho que é isso. É aquele velho discurso de vamos melhorar a educação, Não, segurança. Isso aí funciona, isso aí funciona. Não sei. O Brasil vai voltar pra isso aí. Eu vou te falar. Eu tenho até um ponto sobre isso, que é o Ninguém seguinte. aguenta mais gritaria, não, O né, cara? quanto você acha que o Caiado poderia trazer de voto, poderia... se ele conseguisse fazer uma campanha, esse era o raciocínio que eu tentei fazer antes. Se ele conseguir fazer uma campanha bem feita, mostrando que Goiás é um estado extremamente Não é falaria demais. de Goiás. Um estado muito seguro, que Goiás é seguro. Sabe qual que é Na a frente campanha do do meu cara? prédio, 1h da manhã, pra quem tá no Brasil, que isso aqui realmente não é um retrato do Brasil. Não é. Na frente do meu prédio, 1h da manhã, tem uma praça, é um bairro que chama Jardim América, não é o melhor bairro da cidade, Não. também não é o pior, né? Poderia ter criminalidade tranquilamente. 1h da manhã as pessoas estão passeando com cachorro e com criança Tranquilo. na frente do meu prédio. E Isso com é o normal. celular na mão. Mas isso aqui, ó. Se ele conseguir mostrar isso pro Brasil, você acha que isso vira voto? Não, se ele gravar um vídeo de madrugada andando em Goiânia, sozinho no celular, ele tem chance. Bom, ajuda ele bastante. Isso aí é um tipo de campanha que funciona. Aí, ó. Tô aqui gravando Vai meu vídeo cobrar aqui isso aí, agora. sem de graça. segurança. Live. Não é negócio de brincadeira, não. Tô aqui em live, ele um idoso, né? Andando pelos bairros e mostrando que Goiânia Não, realmente mas não tem que funciona ajudar. porque ele é... Funciona. Não, as pessoas vão imaginar que tem 30 seguranças escondidas Não, atrás manda da ele gravar câmera. de touca, não tem problema. Não, isso aí funciona, é a imagem. Mas se botar uma velhinha, uma senhora, acho que funciona. Moço, Não, é não ele. sei ele. É ele andando É na ele? rua, falando, Porque- tô aqui andando agora na porque minha imagina- cidade, Goiânia e tal. Mas isso aqui funciona, isso aqui é um ponto. Imagina as notícias disso. Governador do estado de Goiás faz uma live andando sozinho no É bairro isso. escuro. 2h30 da manhã. 2h30 Mas da live eu manhã achei no perigoso. bairro escuro. Eu não acho perigoso, Porque não. Goiânia. Não, Não, dá pra fazer. O Raul faz, pô. não é perigoso, não. Eu faço direto De lá. seguidor ou tem O mais? governador. Então, pô. O Raul tem mais seguidor que. Caralho, esse cara ama muito você. Ué, pô. no YouTube, Eu sim, tenho pô. quase mais seguidor YouTube, que o cara. Não, sim. o O cara seguidor, não é famoso, beleza, não. mas Ué, YouTube pelo é amor de vermelho, Deus. pô. Mas quem é que vai fazer alguma coisa com aquele velho, rapaz? Pelo amor de Deus. Esse velho anda pra onde ele quiser, aí até a cavalo. Pode ir pra Trindade a pé, que ninguém tá nem com isso, não, moço. O Caiado, tranquilo aqui. Em Goiás, ninguém tem carro blindado nem nada, não. Pô, eu ando de conversível aí, ninguém nunca me parou, não. Eu e o Gustavo Lima e o Leonardo, todo mundo. Isso é verdade. Aí isso ninguém é nunca verdade. encheu o saco de ninguém, não. O máximo que acontece é comer Calma lá. um pit dog com o Leonardo. Você nunca viu esse Ah, vídeo? não. Verdade. Tá, É, para comer um pit dog com o Leonardo. Caralho. Tava igual o Romário aqui. Calma. Mas sabe o que funcionaria a campanha? Romário. O problema é, isso aí ajuda. Mas a grande questão é, esse negócio dele ter falado que vai anistiar o Bolsonaro, isso aí já foi latado. E outro ponto, ele precisa ter uma questão que é, se ele começar a bater que o Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro, esse é o primeiro ponto, né? E falar que o Lula não tá aguentando mais nada não, que fez muita cirurgia na cabeça. Isso aí é o ponto. Olha, até gosto do Lula, até simpatizo, não tem centrão mesmo. Até simpatizo com o Lula, né? Vocês sabem que a gente já briga aí há anos, disputa a eleição. Disputei com o Lula no tempo áureo, tá fraco. Esse é um ponto que só ele pode dizer na campanha Esse não é o eleitoral. Lula de Que ele já disputou com o Lula, falou, ó, o Lula no auge Pra quem dele, não viu, pesquisa aí que os vídeos são muito bons. o Lula no auge dele... Quando você tiver 1,5%, a gente. É isso. E agora ele tem 1,5%, agora dá pra conversar. Agora Você tem não fazer esse 6,5%. vídeo. Ó, Lula, agora se você quiser conversar, eu tenho 1,5%. Eu acho que é isso. Ele precisa lembrar que ele é um Caramba, cara você tá histórico. dando várias dicas que aí tava de como disputando fazer a eleição. campanha eleitoral. É isso, porque ele precisa chegar aqui e falar, Lula, ó, bati aquele Inclusive, vem 1,5%, gravar com tô te nós chamando aqui. pra conversar. Isso que eu ia falar. Se ele fosse esperto, ele falava, ó, bati aquele 1,5%, foi
difícil, mostra humildade, né? Foi difícil, porque 1,5% do Brasil, né? Eu sou um cara do estado de Goiás, um estado pequeno. Tem que lembrar que ele é pequeno, não adianta fingir que você é grandão quando você não é grandão. Chama o cara e fala, vamos conversar então, Lula. Eu tô louco pra Sabe debater as com palavras, você. Raul, né? Acho que você tá um homem já velho, eu tô velho também, mas acho que você tá pior que eu. É piada, brasileiro não tá nem não, tem que chamar ele de idoso mesmo. Falar, ó, essa cirurgia na cabeça, você não sei nem se sua cabeça tá funcionando bem, vem cá ver se você tá rápido ainda de raciocínio. Aí pronto. No outro Mas você dia, tá vendo que é isso que eu tava tô o falando? convite. Isso aí funciona. Isso aí funciona. Mesma Agora, coisa. cartilhazinha E de... o Renan, ele tem que fazer o inverso do que ele tá fazendo. Porque eles estão fazendo um tipo de campanha preparada pra jovens. Só que o Renan já é mais jovem que os outros. Olha o erro da campanha da pessoa é sempre ela não pensar no seguinte, olha só, o Brasil é uma população de meia idade, o Brasil não é um país jovem, o Brasil é um país de meia idade, que as pessoas estão acostumadas a votar em velho. Aí vai lá o Renan Santos e fala, nossa, que eu sou jovem, daí aparece de camiseta, agora pelo menos botou o terninho dele, né? Pra mim, se eu fosse ele, eu apareceria de gravata, alinhado. Eu não ia nunca com a imagem de jovem se eu já apareço mais jovem, né? Dá uma organizada, deixa o cabelo mais volumoso, pintia o cabelo pra trás. É um negócio, a calvície faz bem pra ele, é calvo, ele tá tentando esconder a calvície. Nesse cenário é bom a calvície, porque tem uma calvície galopante, penteia o cabelo pra trás, mostra a calvície, vai passar um pouco mais de maturidade. Se a pessoa acha que ele é jovem, a pessoa fica com medo, ninguém gosta de jovem. O último jovem que votaram foi o Collor, olha a merda que deu. Então as pessoas ainda têm aquele imaginário, que nossa, a última vez que a gente votou no Lembrando menino, que quando o Lula colocou um fudeu terno, tudo. ele se elegeu, né? Então é isso. Então é muito mais sobre isso. O Renan precisava estar fazendo uma campanha menos combativa. Pelo contrário, ele precisava ser o maduro na sala. Ele precisava chegar e falar, em vez de ficar gritando, se eu fosse ele, eu pegava e falava assim, ó... Maduro não é legal. Não, Maduro não. Mas se eu fosse ele, eu pegava e falava, ó, o Lula e o Bolsonaro aí, o que eles faziam? Ficar lá, transformou o Brasil numa palhaçada. A gente virou piada internacional. Olha isso aqui, ó. Ó como é que isso aqui é uma campanha pra presidente. Isso aqui parece uma campanha pra presidente. Ele tinha que dar sermão. É o contrário. Quando você é jovem, você dá sermão nos velhos. Fala, tem que pegar esses velhos aí e botar pra aposentar mesmo. Já Ele ficou não ia louco. perder a base dele fazendo isso, porque a base dele já é fiel. Ele ia só ganhar Não mais ia. pessoas. Ele só vai ganhar, porque o jovem já gosta dele. Agora, ele ficar fazendo campanha com anime, com negócio, não funciona. O EBL tem que entender que eles já têm uma imagem jovem, e a imagem jovem, ela assusta. Você tenta envelhecer ela. Você vai por um caminho, eu sou mais moderado do que esse pessoal, tem um projeto pro país, aqui o Brasil é concurso de Miss, então eles não estão sabendo fazer campanha. É nessa que o Flávio Bolsonaro está se beneficiando, porque já é o status quo. Quando você não tem uma campanha diferente, o status quo ganha. Porque aí você vai votar o Lula, o Bolsonaro, que você já sabe o nome. Raul, dito tudo isso aí que você tá dizendo e tal, a gente falou sobre vários nomes aqui. Para um primeiro turno, você acha válido essa diluição, né, de votos ali, a gente votar em pessoas, por exemplo, eu quero o Caiado. Compensa a gente ter essa... compensa. Você vai ficar com os mesmos nomes de sempre pra poder... Não, no segundo turno vai ter que ser o voto último, mas no primeiro turno mas tem no que primeiro ir. turno... Tem que ir. Até pra gente ter noção do quantas pessoas não estão querendo essa porra. E pra você validar o cara também, né? Porque os caras estão fazendo só, preparando a plataforma ali, ele quer saber de fato quantos votos ele Sabe tem. que eu né? acho que nessa... Então, acho que até por fidelidade ao que você acredita Mas é porque a galera importante. tem medo, né? De tipo, vou votar aqui, Jogar daí meu o cara voto ganha fora, no primeiro turno lá. E Não, aí? mas isso aí, a chance de primeiro turno Toda vez o Lula sai com essa praticamente história que ele nula. tem que ganhar no primeiro turno pro fascismo não voltar. Já começa. O Flávio Bolsonaro é um fascista. Mas aí que vem a rejeição, né? A rejeição do Lula ainda é grande. E Não, quando mas você o olha pro Lula, segundo ele turno? perderia por um pedaço de pau. Ele só não perde pro Flávio Bolsonaro. Eu tô falando. A única pessoa que eu acho que o Lula tem capacidade de ganhar, e vice-versa, que o Flávio Bolsonaro tem capacidade de ganhar, é do Lula. É porque é uma coisa que quem não gosta do Lula fica assim, caralho, é melhor votar no Flávio Bolsonaro do que deixar o Lula ganhar. E quem não gosta do Flávio Bolsonaro pensa, é melhor votar no Lula pra esse desgraçado não ganhar. E fica nessa coisa. Então, a gente tá preso dentro desse universo, não tem muito como mudar isso. E se esses caras não souberem explorar isso na campanha, não é campanha de terceira via. Isso aí ninguém quer saber. É campanha de mostrar que esses caras são inválidos. É chamar o Flávio Bolsonaro de Badeco. Falar, esse é o Badeco do Bolsonaro. Não, se o Bolsonaro quiser vir disputar a eleição, eu disputo com ele. Não vou disputar a eleição com o Badeco. Não vou conversar. É isso que tem que ter. Porque aí você consegue inviabilizar a candidatura do outro. É quando você faz esse tipo de coisa, eu não vou discutir com um velho que fez 2 cirurgias na cabeça, que isso é até antiético da minha parte. Não vou fazer isso. Não vou tratar mal um idoso. O que é isso? É isso. Que aí você mostra e fala, realmente, o cara fez 2 cirurgias na Trump cabeça, fez quer isso disputar a pra eleição. caramba com o Biden É isso. lá, né? Porque É isso verdade. é mostrar que, tipo assim, não É verdade. estamos no Eles vão mesmo votar nesse- nível de nesse velho que competição. mal Não tem consegue. como. Essa de trocar duas inviabilizar o Sim, Lula pela inviabiliza. saúde é muito boa, porque da mesma forma com o Marçal, E reconhecendo. eles não votam no fraco. Tipo assim, o Marçal se mostrou fraco ali na ambulância e tal. mas- O Lula é fraco da cabeça no sentido de envelhecimento. O Biden foi a mesma coisa. Então você não coloca na hora do voto, você vê a saúde, você vê o que... Vitalidade. Pô, será que Por ele isso que tá ele tá bravo? postando foto sem É o camisa. Lula sem camisa na será- praia, pô, será né? que ele vive Mas ali? isso dele tá postando foto sem camisa já é porque eles sabem que isso aqui deu Isso. merda. Então agora, mas o grande ponto não é ir pro embate sem reconhecer as coisas. Então, por exemplo, se eu estivesse disputando a eleição agora, eu não ia não reconhecer as coisas que foi certa. Você pega coisa que fez sentido, fala, pô,
ajuste o salário mínimo, bacana. Você vai falar mal disso pra agora quê? assim, ó. Reajuste da tabela do imposto de renda. Pô, que agora- bacana. É isso aí. Agora, tirando completamente aqui qualquer viés liberal, enfim, Eu não esquerda e consigo tudo tirar mais. minha viagem, Não, mas Aí eu vou só, embora. só uma coisa, a gente está muito perto mesmo de ver o fim de um mito no Brasil, né? Que é o Lula. Dos dois. Seja. Esse momento vai ser um momento muito histórico. Quando a gente está atravessando o momento, a gente não enxerga muito as coisas, né? Geralmente a gente vê de frente para trás, a gente sempre olha nos livros, olha para trás para enxergar. O que a gente está vivendo agora é o momento em que sim, os ciclos acabam. É o fim do Império Lula. É o fim do Império Lula, né? Pode durar mais uma eleição, pode durar talvez, né? Depois mais um ou Não, o dois PT anos tá ali sofrendo no cenário nacional. desfiliação, né? O PT perdeu pessoas. O Congresso também tá saindo. E a gente está vivendo esse momento, porque o Lula, imagina, desde a década de 80, como sindicalista ainda, né? Um nome forte no Brasil. Não conseguia ganhar a mas o eleição, Cado também, a última eleição do Cado também. mas você imagina que são 40 anos aí de... Ô, Ricardo, 40 anos mas em é isso que me evidência. faz pensar, E Ricardo. agora esse império aí, ele Sim. vai ser... Vai ser transferido. Mas né? é vai isso que ser me faz transferido. pensar que o Lula vai concorrer. Porque em todos esses anos aí, ele não largou o osso em nenhum momento. Só teve que largar quando era Dilma Não, e mas ainda o- manteve. Ele não gerou um sucessor. Então eu não acho que ele vai gerar agora. Mas o ponto é que pra ele... eu não acho que vai ser uma decisão racional. Não, mas não gerar o sucessor, nesse cenário é melhor. Você sair do problema. Mas melhor racionalmente. Eu acho que ele tá ainda na... Eu acho que num ponto que ele chegou ali, ele não vai dar uma... Ele não vai soltar. Eu não sei porque o ponto pra ele não é entre soltar, é porque já largaram. É porque quando você olha pro cenário eleitoral agora, o Lula ainda tem que desidratar até o dia da eleição. E ele já tá ou voltar a assim. crescer. Eles não estão conseguindo fazer ele crescer. E o ponto o que me pega é que o PT não está tentando. É esse o ponto. O PT sempre foi bom de eleição. Então, o PT não começou a campanha eleitoral até agora. Os outros candidatos começaram a campanha eleitoral. O PT não tem ainda uma eleição. Não tem uma eleição usando um nome. Então, assim, não tem, tipo assim, o Lula indo lá e falando, a gente precisa tal coisa, aquela campanha padrão, né? Eles Isso. começam essa campanha Aquela muito antes. Já pré-campanha, era né? pro Lula estar viajando As pra tudo quanto é frases, lado. as Já era frases pro Lula estar indo lá no bonitas, a Nordeste presença, inaugurar a isso. obra. Já era pro Lula ter vindo aqui em Goiânia fazer comício, que ele gosta de fazer comício. Cara, não começou a Não, mas ainda não pré-campanha. pode, né? Ainda não pode. Comício não pode. Não, Mas mas você não, pode, mas mas você você pode, pode ele é presidente da visitar. República, ele pode inaugurar você uma pode, obra, você ele pode vir aqui fazer uma parceria com sei lá quem, ele pode ir gravar com, entendeu? Com qualquer um Visitar aqui. o pessoal na creche. Ele pode vir aqui falar com a Adriana Costa, dar um beijo nas crianças, falar do Hospital do Câncer. Ele pode fazer qualquer Fazer coisa. a base Ele é nos presidente da governos República. ali. Ele não está aproveitando do mandato pra fazer as coisas. O cara tá viajando pra todo lado. O Renan Santos tá viajando pra todo lado. Pô, Ricardo. Você pode fazer esse tipo de evento. Não precisa falar que você é candidato. Você não Aham. pode falar que é candidato. Mas o PT, normalmente, numa altura dessa do campeonato, já era pra gente Já estar vendo estaria os bem mais bandeirão esticado em atuante, algum é lugar. Já era pra gente estar vendo um showzinho de um artistazinho que o Lula sobe no palco, o Mano Brown cantando e ele vindo depois da sermão. Já era pra gente ver alguma coisa. Não tem absoluto nada. É lançamento de estreia de filme e foto com o Bruno Gagliasso. É isso que ele tá fazendo. E nesse argumento seu, Tá nessa estranho. ideia, aquela propaganda no carnaval que aconteceu ali faz total sentido, porque não é mais pra eleição, porque pra eleição foi prejudicial. Porque a pessoa de meio ali olhou pra aquilo e falou, pô, isso aqui tá meio errado mesmo, né? No ano eleitoral Homenagem tem a isso. Lula. Só que pra Lançamento fim de de legado faz sentido. Porque pra legado ele fez ali um negócio pra manter. Então faz sentido esse argumento seu. Lançamento Você de lembra, biografia. você lembra? É, Não, mas biografia. mas o modus operandi é sempre o mesmo. Você lembra do filho do barril? O Lula, o filho do bairro. E esse filme, Filho se não do fosse a Brasil, história do Lula, filho do ele era barril. até bom. Que foi no ano eleitoral lançar o filme. Sim. Você lembra disso? Então, o modus operandi é esse aí mesmo. Agora, Dois de fato, documentários. o que pode estar acontecendo? Se o Lula sai agora, estrategicamente faz total sentido. Por quê? Porque o Brasil ainda não degringolou absolutamente como pode os acontecer. profetas do Apocalipse acreditam que vai acontecer. A gente aqui, a gente fala isso quase toda semana que a gente não acredita em cenário apocalíptico, mas a gente acredita em ajuste fiscal porque vai ser necessário. Muito Agora, estrategicamente sim, mas imagina você acordar como presidente da República e pensar, amanhã eu não vou ser. Imagina você com a idade que ele tá, com a mas história. não é isso, ele vai mas, tentar. mas então, se ele fizer conta, e eu acho que a equipe econômica vai ajudar nisso, vai falar assim, presidente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar outro pegar essa bomba fiscal em 2027, 2028, e o senhor sai bonitão. Por quê? Porque se você olhar, pensa bem na cabeça agora de um esquerdista, né? É difícil fazer essa... Mas pensa na cabeça de um esquerdista. Não acho difícil, não. O cara. Lula,
Não é tão difícil, né? Você conhece tantas cabeças de esquerdistas. Até mais, né? O Lula. Você tem... Geralmente são coloridas as cabeças. Você perdeu? Teve um dia um amigo meu. Geralmente. Um amigo Não teve, meu. não teve Não, amigo vou contar seu. uma história do amigo meu. Que a gente tava na porta de um bar, né? E ele, bolsonarista, roxo e tal. E aí chegou uma moça, a gente tava no bar meio de esquerdinha assim e tal. Chegou uma moça, perguntou pra ele assim, mas entre Bolsonaro e o Lula? Aí ele, Lula, claro! Lula. E aí eu tava com outros amigos perto. Aí a gente ficou olhando pra aquela situação, aquela Cara, e esse aconteceu amigo, isso. ele é bem... Então, esse amigo nosso, ele consegue se colocar na cabeça do esquerdista com uma facilidade. capacidade. Eu conheço ele, se inclusive, coloca ele entre faz as cidades. pernas, inclusive, ele se coloca bastante. Vamos lá, na cabeça de esquerdista. O Brasil está ótimo. Pô, PIB continua crescendo. Bolsa bombando. Bolsa bombando mesmo. Pleno emprego, Pleno quase emprego. uma situação de pleno emprego, né? 5,5% Pela penade de continua, né? desemprego. Safra. Penade continua, ok. crescendo. Que o Lula antes odiava, agora ele Não, gosta. agora é lindo. Agora é lindo. Empregos Você formais. vê que ele e o Bolsonaro, eles concordam sempre. Então, parece que economicamente o Brasil está muito bem. Parece. E, de fato, o Brasil avançou muito no combate à pobreza. É fato. Então, se ele sai agora, ele sai como o cara que entregou a economia maravilhosa. Ele tá meio centrão. Não, entregou a economia maravilhosa, entregou a bolsa no Tinindo. all-time high, na alta histórica, Dólar baixo. dólar baixo, dólar em queda, né? Foi lá e coringou lá pra cima do Trump lá, botou Ganhou. na mesa, Botou pra mostrou quem é mamar. que manda, botou pra mamar. Falou Magnitsky, não, eu vou te dar uma chance pra você tirar essa Magnitsky aí. Eu vou te dar essa chance. Tirou. Aí tirou, muito Maduro. obrigado. Já se lascou, se ele continuar aqui, ele tem esse risco. Então... Ainda tem esse risco, né? Ainda tem o Agora risco cartel, agora de classificar o PCC de como droga, grupo terrorista isso. e ele ter uma intervenção militar no meio do mandato. Exatamente. Eu tô falando, Pô. a pista tá salgada pro Lula. Eu tô É. falando, se ele Só quiser... que se ele sai agora, ele sai Não, o se ele herói. entrar no pit Então, stop, melhor então, ué. se ele entrar... Estrategicamente, sim. Ó pra ele o tanto que dá pra ele vir bonitão. Ó, vim aqui, entreguei o que o Brasil precisava, sacrifiquei os meus anos, já tava aposentado, nem isso eu queria. Isso. Preciso aproveitar com a Janja, né? Vou aqui aproveitar com a Janja agora, porque já fiz tudo que o país precisava. O que eu Tem queria o agora? sucessor. Eu queria só uma cervejinha. Não, Uma queria o picanha. último presente do Brasil. Queria que vocês dessem um voto de confiança pro meu menino Pronto, Haddad. isso. Que Esse discurso é lindo. Ele tá aqui comigo, né? A gente comeu 20 sacos de sal junto, aquela Olha essa coisa passada toda de bonita. bastão, que coisa linda. E eu não posso ser um Sai homem. fora. Eu não posso ser um homem vaidoso, né? De querer meu nome, só eu. Eu poderia. Você só fala merda. Sai fora. O maluco virou essa passagem de bastão, que coisa bonita. Passar bastante. Ó, se eu quisesse disputar essa eleição, porque inclusive eu tô no topo, porque eu ganharia do Flávio Bolsonaro, que não tem capacidade de ganhar de mim. Já ganhei do Caiado, que não tem capacidade de ganhar de mim. Não tem ninguém aqui que tem capacidade Raul, de ganhar de mim. mas o que pera que aí. ele- Mas, como eu sou um homem altruísta, em favor Pelo do bem Brasil, do Brasil. eu não sou o melhor pro Brasil nesse momento. Isso. Tá aqui, Mas meu o- menino, vai embora pra casa. Mas o que ele faz no dia 2? Todo mundo vai fazer. Não, e ele vai falar, Puta e ele que vai pariu. olhar O pra Chico ele. Buarque vai fazer um show de despedida. O Caetano Veloso. Não, e ele vai, ficar e feliz. ele vai olhar pra ele, assim, pro Haddad no fundo da biloca No do fundo da bloco, ele é Haddad, bom. e vai falar assim, companheiro, Confio. só me faça uma promessa. Você vai lutar pelos pobres. É só isso. Isso você vai fazer com que os ricos deixem de ter privilégio nesse país. É só isso que eu quero. Prometa isso pra mim. Aí o Haddad, eu prometo. Aí ele sai no Fusca igual o Mujica. Pronto. Pronto. Mas É então, isso, cara. Olha que A gran gente tá finale. falando- Olha que gran finale. Mas é isso, o marqueteiro do PT, ele tem a cabeça igual a minha, eu tenho certeza. Ele pensou Ô, nessa porra. ô, Raul. Porque isso é assim, ó, é a melhor peça publicitária de história da eleição. É. O Perfeito. Ricardo falou aqui de quantos anos que tem o Lula ali já, né? Pá, não sei o que lá. A gente tem vários. Um ano só. vários... Eu Lá acredito. Não. Anos eu acho que é. Calma aí. Lá vem o... Calma aí. lá Apesar vem da o dono- quantidade de merda, é um ano Lá só. vem o dono das rapidinhas. Lá Não, vem o- calma aí, não é isso, tem nada a Ah. ver com isso. É porque você falou de vários anos que tem o Lula, pá, a gente tem vários políticos vindo ali, mas o Raul sempre fala sobre que geralmente quem tá ali não muda nada, né? Nesse tempo todo não mudou nada, e pra quem investe também não é uma questão quem vai entrar ou não. Ou você acha que é? A questão é a seguinte, ó. A gente tem... Eu tenho 32 anos de idade. Desde o dia que eu me entendo por gente, né? Eu não sei nem quem era presidente quando eu nasci, mas eu cresci com o Lula presidente e depois a Dilma. O PT tá na minha vida desde que eu nasci.
E daí, em todos os anos, né, eu vi o PT lutar contra o fascismo. O Geraldo Alckmin era o fascismo. Daí o PT lutou contra o fascismo e ganhou. Certo. Venceu o fascismo naquela época. Já venceu. O Geraldo Alckmin era fascista naquela época. Você nasceu no ano do Plano Real. 1993. Não, o Plano Real foi 94. 94. 94, a unidade real de valor, 95 eu o Plano imaginei Real. 95, Eu estudei, eu na tenho verdade. escola também, não é assim não. Eu sou jovem, mas eu fui pra escola, viu? 32. É, É que eu eu sei. pensei em 95, eu calculei errado. 32 anos. E aí eu faço 33 agora, a idade de Jesus Cristo. E aí a questão é, cresci nesse meio tempo todo ali, só vi o Brasil em crise, nunca vi o Brasil bem, com exceção aos idos ali de 2006 2006 até 2010 ali, que tava aquela coisa, o Brasil crescendo e tal. Fora esse curto período de tempo, estão me falando que o Brasil está em crise. Apesar dessa crise, eu vi diversas empresas crescerem, triplicar de tamanho, multiplicar por 10. O mesmo banco daquela época era o Itaú. A única coisa que mudou foi o número de zero que eles botou no final do lucro líquido. Né? Acrescentou bastante. E a logo também O mudou. Banco do Brasil também. A logo tá a mesma. Só vai pinta de laranjado, pinta de azul, pinta de negócio. Mas Pinta de laranjado, redondinho, pinta de né? azul, Ficou pinta de redondinho. negócio. E eles só fizeram esse Ficou laranjadinho redondinho. agora porque o Inter tava... o Inter tava crescendo aí tiveram que voltar o laranjinha desse, senão eles iam perder o laranjinha. Aí o Bradesco ficou vermelhinho, os números sempre positivo. Santander aí deu lucro, HSBC existia, virou Bradesco, essa coisa vai mudando. Os banqueiros continuaram ganhando dinheiro, não mudou absolutamente nada. Os industriais continuaram ganhando dinheiro, não mudou absolutamente nada. Os donos de commodity ganhavam X dinheiro, multiplicou, botou 20 zero atrás e ficou desse jeito. Né? As commodities, basicamente, as empresas continuam a mesma, tendendo ao monopólio. Os amigos do rei ganhando cada vez mais dinheiro. Um bobo da corte surge a cada 10 anos falando que vai ser o novo homem mais rico do país. E volta lá para baixo, depois o Lehman continua. E assim a gente segue nessa sucessão de eventos. Desde isso tudo, quem investiu com essa galera ganhou muito dinheiro. Né? Quem investiu nesses caras, que é os mesmos players de sempre, ganhou dinheiro. Porque 30 anos atrás, eu não sei, né, quem era o presidente da República, mas eu sei que o Itaú era o maior banco privado do país e continua sendo. Né? E eu não sei quem era o maior fabricante de motores elétricos, mas eu imagino que fosse a WEG, ela continua. Eletromotores Jaraguá, mudava o nome, mas era a WEG. Ah, já era velho, com certeza. E se você Celulose voltar, também, né? celulose, a Klabin, Klabin. 128 anos, né? O Lula vai morrer. Passou a vida inteira do Lula, a Klabin era a maior fabricante de celulose, ela continua sendo a maior fabricante de celulose. A Suzano era a segunda maior, permaneceu sendo a segunda maior. Né? Então, os impérios estabelecidos do Brasil, eles, inevitavelmente, né, o mercado de capitais ele é monárquico. Apesar do regime do país ser democracia, no mercado de capitais é monárquico. E quem investe com essa galera nunca perde dinheiro. É por isso que eu tenho uma segurança muito grande de pegar o meu dinheiro e colocar nessas ações, que eu fico pensando o seguinte, olha, tudo no Brasil é incerto, né? Menos a certeza de que banco no Brasil continua ganhando dinheiro e funciona. E que o maior doador de campanha do Lula era um banco, do Bolsonaro também, Olha que coisa, né? Juro alto. da é bom Dilma pra também, do Michel Temer também. Juro alto é bom pra banco. Quando o juro abaixo é bom pra banco também, que tem mais IPO. E é isso. Se você ficar fudido, é bom pra banco, que ele faz empréstimo e te empresta dinheiro. Se você ficar bem também é bom, que eles pegam um bom pra pedaço do banco dinheiro que você também. tá ganhando. Uhum. Se sua empresa der certo, é bom que eles são dono de um pedaço dela. Se der errado, é bom também que você tem que pedir empréstimo. Isso aí- Se quebrar, caro eles no tomam a juro. garantia. Isso aí E- é igual ser lésbico na balada, não? Você sabe- Bissexual. Bissexual na balada. É igual ser bissexual na balada, mas é igual ser bissexual na balada sem critério. Imagina que você é um bissexual sem critério objetivo. E que todo mundo tá bêbado, menos você. Então é um ambiente perigoso, mas é basicamente isso. Nossa, Se você isso é quiser, perfeito. Essa analogia é perfeita. eu não sei porque é crime hoje em dia, mas se você quiser inclusive aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, independente do cenário econômico, com um determinado nível de pragmatismo, eu te recomendo acessar aí alvp.com.br, né? A gente te ensina a ser sócio de bons negócios, independente do cenário eleitoral. Aqui nesses comentários aqui, você vai reparar um comportamento similar, né? Vai ter gente do Renan Santos magoado com o que a gente falou do Renan Santos. Vai ter gente do Lula magoado que a gente chamou o Lula de velho. Vai ter gente
magoado com o Zema porque ele tem a voz fanha. A gente falou pouco dele porque tem a voz fanha, não tem como um presidente da Um República. marqueteiro do Ser caralho. fanha. Vai ter gente falando que a gente não falou do Cabo Daciolo. Vai ter gente falando que a gente não falou do Cabo da Ciolo. Isso aí, mas isso aí é Pô, uma falha isso de aí. conduta. Vai ter gente falando que a gente não falou do Emael, que esse ano não vai disputar a presidência depois de Democrata 5 cristão. tentativas. Mas se continua sendo o quê? Vai vir. Democrata Ah, e tem o Aldo Rebelo, hein? Tem Um 0,7%. democrata cristão. Aldo Rebelo. Quando você chegar em 1,5 a gente conversa. E aí o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. É, dos trabalhistas. E... Aldo Rebelo é outro cara É também. do que DC, veio aí pra presidente da República. Tem ele aí. E discurso tem bom. E o o Cury, Augusto Cury. Nossa, Vai escrever um livro e. Vai tomar no teu cu, Augusto Cury. Porra, eu gosto do Augusto Cury, mas isso aí ele... Não gosto, não. Mas isso aí ele... Ah, velho, faça-me um favor. Como diria o Boechat, ô Augusto Cury, a procurar pelo amor de Deus. Ô, saudade do Boechat. Eu gosto do Augusto Cury, mas pelo amor de Deus. não Boechat tem- era maravilhoso. Eu não vou me dignificar até ficar falando seu nome em todo tipo de programa, né? Isso aí foi só pra vender livro, certeza. Tava vendendo mal, falou, vou entrar em evidência pra Ah, vender mas livro. os livros dele são muito bons. Ele escreveu sobre o quê? Ô, sabe o que a gente Poemas. podia fazer? Ele escreve poema? Uhum. Tá brincando. Ah, até gosto dele. Sabe o que a gente podia fazer? A Poeta. gente podia ir pro Poeteiro. Rio de Janeiro. Acho que é bom. Agora, O que você Não, acha? já podia tá lá, daqui a inclusive. pouco. agora, Acho que valeria a pena. eu só preciso pegar a mala. Podia já estar lá, né? Passa em Domingo casa, então. hoje. Mas a gente podia ir hoje. A gente pode passar em casa, pegar a mala, não tem pra chegar quarta-feira. É, Passar hoje esse é fim de quarta, semana né? Não, no hoje Rio. não é quarta, hoje é domingo. Vamos passar o final de semana no Rio só. Passar o final de semana. Só. Não, Só o não. fim de Quinta, Ô, sabe o sexta, que a gente sábado, podia domingo. fazer? A gente podia gravar o Giro da Bolsa, tipo, a gente, quarta. nós quatro conversando, Sobre eleição. Sobre em vez de fazer eleição. o programa de notícia. É, porque aí a gente vai no Rio. porque a gente pode ficar no Rio de boa. É, porque eu não vou parar enquanto sexta-feira o no sol- Rio de Janeiro pra gravar Giro da Bolsa. Caralho. E falar de eleição é Nossa. bom também, porque agora pode falar, né? Porque Mas daqui a é pouco porque não isso pode. dá hype também. É, Eleição verdade. tá no hype. Se a gente fizer um Nossa, programa... mas a gente não faria uma canalice. Não, é. calma lá. É porque É o uma pessoal canalice, espera o não. programa bonitinho É uma no padrão. canalice. Não, mas É o uma pessoal vai preferir Ou não isso. vai ter as rapidinhas, Será? cara. Vai- não vai ter não, rapidinho. Não vai vai ter ser você... rapidinha. Rapidinho a gente vai ter no Nossa. Rio. Se você imaginar... Eu faria esse acordo. Se você imaginar que o Não pessoal vai teremos gostar, rapidinho no porque não Rio, tem não. nenhum programa eleitoral no YouTube que ninguém tá tomando lado de alguma coisa. Que fala mal de todo mundo por igual. É, se a É gente verdade. estivesse lá no Rio de Janeiro agora olhando os números, dá uns 200 mil visualizações agora? mais ou menos. Talvez. Não, Talvez, vai né? estar 200 Não. ainda não. Não, Um vai programa tá desse Quanto, no então? formato estranho daria uns 100 mil views. Com, Mas tá bom. com o É, tamanho calma lá. desse É. vídeo. Mas se tivesse mais comentário aqui dizendo o que você acha da eleição, acho que daria mais, não Talvez daria? aumente um Porque pouquinho. ajudaria. Talvez você quando perguntar em quem construindo vai lá. votar. Quem vai verdade. votar é E bom. se você É verdade. Eu não ofender ia a comentar. pessoa que falou que você e que vai votar no Não, Na verdade, não. Na verdade... Não, nós somos contra a ofensa. Não, não. Somos Na verdade, você contra pode a fazer ofensa. um comentário não. bem ofensivo. Não e fala, pode. Não, presta atenção. Ah. Aí você faz um comentário bem ofensivo e fala que você vai votar no outro candidato, que é o que você quer. Confundir reversa é o controle agressivo do Fala assim, comportamento. eu espero, inclusive, que o Flávio Bolsonaro seja eleito e em todo mundo que vota no PT, sei lá o quê, tarará. Aí você vai criar um negócio Nós pessoal. não fala, nossa, estamos pessoal é radical. incentivando esse tipo de Não comentário. faça Perfeito, perfeito. isso, por não, favor. não faça isso. E o negócio é isso, né, cara? Mais um programa. Ô, gente, bom. Mas vamos é uma pro Rio, boa vamos ideia. Bora. Vamos Seria pro Rio, bom vamos deixar embora. aí, pode ser. Bora, tchau. Deixa o like aí, ó. Deixa o like que é bom, porque joga o programa pra cima. Vai usar aquele biquíni ou...